Abram comigo a palavra de Deus no livro dos Salmos, precisamente no Salmos 121. No livro dos Salmos 121. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Socorro eminente. Socorro eminente. Este é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nós desejamos ouvir tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te. Assim sendo, pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Ó Deus, que assim seja, que assim seja, que assim seja, em o nome de Jesus. Amém e amém. Socorro eminente, ou socorro que vem do alto. É honesto dizer que esse sermão foi propalado por um pastor que ficou muito conhecido na década de 80 e 90 em nosso país. Eu ouvi esse sermão quando eu tinha 12 anos de idade. E resolvi, nesta noite, compartilhar o mesmo com vocês. Socorro eminente. Socorro que vem do alto. Este é o nosso tema. O Salmo 121, meus irmãos e minhas irmãs, é um salmo, vocês sabem, que faz parte dos 15 salmos, ou dos 15 cânticos conhecidos como cânticos de romagem ou de peregrinação. Isto porque, quando um judeu ia festejar a Deus em Jerusalém, cantava esse salmo, como os demais salmos de romagem. Portanto, nós podemos dizer que o Salmo 21 é um dos salmos que o povo de Deus, quando ia festejar a Deus em Jerusalém, ante aos desafios da caminhada, do trajeto, do percurso, era explicitado. Nós também podemos dizer que o Salmo 121 é um salmo ou uma canção poética que evidencia confiança em Deus em meio às adversidades. Isto porque o verso 1 diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. Montes aqui é sinônimo de adversidades, de dificuldades, de prováveis acontecimentos que poderiam causar dor aos que caminhavam, aos que transitavam pelas estradas em direção a Jerusalém.
Assim sendo, nós podemos dizer que o Salmo 121, pensando em cada um de nós, é o salmo que nós devemos entoar, já que caminhamos pelas estradas da vida, em direção ao novo céu e à nova terra. É o salmo que evidencia que quem o canta confia demasiadamente em Deus, porque o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, para as dificuldades, para as adversidades, para os contratempos, de onde me virá o socorro? E o mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do alto, é iminente, é proeminente, é transcendente. Não é um socorro que se encontra aqui ou acolá. Ou seja, não é um socorro que vem do homem. Não é um socorro que é proporcionado pelos homens. É um socorro que vem de alguém que não cabe, na realidade da incredulidade que passa a fazer parte da vida de muitas pessoas. O Salmo 121 deve ser o meu salmo, o seu salmo. Deve ser a minha canção, a sua canção. Já que é um salmo que diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É o nosso salmo, porque é certo dizer que nós vivemos neste mundo necessitando-nos de socorro o tempo todo. É o nosso salmo, porque é certo dizer que vivemos neste mundo sendo-nos apanhados por adversidades, quase que com frequência, o tempo todo. Porque viver neste mundo, infelizmente, por causa da queda de Adão, é viver sujeito a adversidades o tempo todo. Então este é o meu salmo, este é o seu salmo, este é o salmo do povo de Deus, do povo que caminha pelas estradas da vida, externando confiança demasiada unicamente em Deus. Surge aqui uma pergunta: mas por quê? Por que o Salmo 121 deve ser o nosso salmo? Qual a razão? A resposta é: porque o Salmo 121 nos diz que Deus é quem protege-nos, ou seja, que é Deus quem protege o seu povo, nos trânsitos da existência. O Salmo 121 nos diz que Deus é quem protege o seu povo, é Deus que guarda o seu povo. Quando o Salmo apresenta-nos 3 tipos de proteção que vem de Deus, que eu passo a apresentar a vocês. A primeira proteção é a proteção no caminho, na rua, na estrada, no vai e vem da vida, da existência. É o que destaca o verso 3. Ele, ou seja, Deus, não permitirá que os teus pés vacilem. Deus não permitirá que os nossos pés venham vacilar. Indica essa coisa do caminhar, do pôr o pé para fora de casa, sem medo, sem receio. É pôr o pé em Deus. É viver neste mundo saindo de casa e voltando para casa, confiando que Deus nos guarda. Irmãos, nós vivemos em um contexto social imbuído de tantas coisas ruins, criminalidades das mais variadas. Sair de casa hoje é um risco. Viver distante de casa, transitando pelas estradas da vida, tendo em vista a sociedade dos nossos dias, é viver sob risco o tempo todo. Mas nós não podemos deixar de viver. Então o Salmo 121 está dizendo o seguinte: nós não podemos deixar de viver por causa destas coisas, por causa dos montes, das adversidades.
Portanto, devemos continuar vivendo, considerando os riscos, confiando que Deus há de guardar cada um de nós. Não há de permitir que os nossos pés venham vacilar. Todas as vezes que pisarmos os nossos pés para além da nossa casa, nós devemos nos lembrar do Salmo 121. Deus é o Deus que guarda-nos. Deus é o Deus que protege-nos, protege a nossa caminhada, os nossos trânsitos na existência, as nossas entradas e saídas de casa. Esse é o primeiro tipo de proteção que Deus nos proporciona de acordo com o Salmo 121. Às vezes a gente fica com medo de viver, em função de tudo que a gente vê na vida. Mas nós não podemos deixar de viver, porque nós temos um Deus que diz que nos guarda. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. O pai de família que sai todos os dias para trabalhar, distante da sua casa, que tem que pegar ônibus, que tem que pegar metrô, e às vezes o seu carro, e sai com medo enorme de ser apanhado por um meliante, um marginal. E às vezes pensa em deixar de sair. O Salmo 121 está dizendo, continue saindo, confiando no seu Deus. O segundo tipo de proteção que Deus nos proporciona é a proteção psicológica, proteção para a mente, proteção para a dimensão imaterial do nosso ser, proteção para esse mundo delicadíssimo das nossas afetividades, das nossas emoções. É o que diz o verso 7. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Indica Deus preocupado em guardar a nossa alma, para que não venhamos a ficar armazenando ódio, mágoa em nós. Ante aos desafios, nós corremos o risco, meus irmãos e minhas irmãs, de sermos feridos emocionalmente, de sermos machucados. E o Salmo 121 está dizendo no verso 7 que Deus é o Deus que guarda a nossa alma, as nossas emoções. Meus irmãos, às vezes a nossa alma se torna um rio de lágrimas. Às vezes a nossa alma se torna um guarda-roupa de ódio, de mágoas, de feridas das mais variadas. Às vezes a nossa alma se torna um oceano de interrogações, de dúvidas e de questionamentos. E passamos a gemer na alma, porque de fato, de verdade, caminhar neste mundo é correr o risco de ter a alma ferida, machucada. E quanta gente depressiva, gemendo, trancafiada em kitnets existenciais, em quartos existenciais. Gente que está com um sorriso no rosto, mas com a alma em prantos. Gente que está sorrindo, por fora, mas chorando por dentro. O Salmo 121 está dizendo que nós devemos nos voltar a Deus, porque Deus guarda a nossa alma, as nossas emoções. Se há ódio em nós, se há ressentimentos em nós, se há sofrimento em nós, se há desejo de retroceder em nós com relação ao que nós mais amamos, o Salmo 121 está dizendo que Deus é capaz de curar a nossa alma. E por isso que é melhor nós recorrermos a Deus, principalmente, do que os psicanalistas, do que os psicólogos, do que os psiquiatras. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que muitas vezes nós apoiamos a nossa confiança para resolver os problemas da nossa alma nestas pessoas, nestes especialistas. Deus é o Deus que guarda a nossa alma nos relacionamentos complicados. Deus é o Deus que guarda a nossa alma
na vida. Quantas vezes eu me encontro com a alma gemendo. Há momentos que geme tanto que eu digo a ela mesma, quando estabeleço uma conversa comigo mesmo: Deus, não há saída. Aí me vem esse salmo que diz que o socorro que eu preciso, o socorro que nós precisamos, o socorro que nós necessitamos para a nossa alma é o socorro que vem de Deus, porque Deus guarda não só o nosso caminho, mas também a nossa alma. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos esposos, quantas esposas com a alma ferida, por causa desse vai e vem existencial. Deus é capaz de tratar a alma. O melhor divã para se estar é no divã de Deus. Deus é o melhor psiquiatra, o melhor psicólogo, o melhor psicanalista. Nos desaguar em Deus, nos recorrer a Deus, nos colocar diante de Deus e dizer: Deus, trata a nossa alma, tira o ódio, tira o rancor, tira o ressentimento. Ó Deus, venha cicatrizar as feridas. Trata a nossa alma. Essa tem sido a minha oração todos os dias, meus irmãos. Tratar a minha alma. E essa deve ser a nossa oração todos os dias. Porque senão nós transformamos a nossa alma em um armazém, em um guarda-roupa, cheia de gavetas dos sentimentos mais variados, como ódio, como a decepção, como o ressentimento, como a raiva, como a insatisfação. E a partir daí, nós passamos a nos tornar seres humanos embrutecidos, pedras. Deus guarda a nossa alma. Guardar tem a ver com tratar, tem a ver com proteger. A terceira proteção que Deus nos proporciona, de acordo com o Salmo 121, é a proteção nos empreendimentos, nos negócios. A primeira proteção é a proteção no caminho, na rua, na estrada, no vai e vem da vida. A segunda proteção é a proteção psicológica, proteção para a dimensão imaterial do nosso ser. Como disse, a terceira proteção é a proteção nos empreendimentos, nos negócios. É o que destaca o verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Entrada e saída é uma expressão presente no Antigo Testamento, precisamente no primeiro livro de Samuel, relacionada à vida de Davi, à vida militar de Davi. O que o salmista está dizendo é que Deus proporciona proteção nos negócios, nos empreendimentos, nas batalhas, nos exercícios que fazemos em prol da nossa defesa na vida, em prol do nosso sustento na vida. Deus oferece proteção no que tange aos nossos negócios, aos nossos empreendimentos. Às vezes a gente fica com medo de estabelecer um negócio, de estabelecer um empreendimento na vida, porque a gente pensa na gente. A gente pensa na cidade onde a gente está. A gente pensa no bairro onde a gente está, aonde a gente está. A gente pensa no estado onde a gente está. A gente pensa no que a gente tem em mãos. A gente se esquece que Deus também proporciona ao seu povo, ou a cada um de nós, tendo em vista a nossa individualidade, proteção no que diz respeito aos nossos empreendimentos, aos nossos negócios. É trabalharmos entendendo-nos que Deus põe a mão, que Deus pode prosperar sim. Deus quer ser sócio, de acordo com o Salmo 121, nessa jornada
dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, nos nossos descobrimentos, nos nossos negócios. Deus quer ser o nosso sócio. O Salmo 121 está dizendo o seguinte: Deus é quem guarda, Deus é quem guarda tudo que nós estabelecemos, considerando que tem a ver com o que precisamos para continuarmos existindo na vida, com a nossa subsistência. Eu disse no início que o Salmo 121 é um cântico de romagem, de peregrinação. É de quem vive montando tendas e desmontando tendas. É de quem está estabelecendo negócios o tempo todo. É de quem está caminhando na vida com finalidade precípua, obviamente, de festejar a Deus, mas nesse íntere de ser sustentado por Deus, de ser mantido ou mantida por Deus. Em síntese, podemos dizer, considerando esses 3 tipos de proteção que Deus nos proporciona, que nós devemos investir em Deus, que nós devemos nos apoiar em Deus, que nós devemos, em meio às adversidades, enxergarmos o socorro que vem do alto. É nos jogar em Deus, é nos lançar em Deus, em meio às dúvidas, em meio às dificuldades que surgem no caminho, em meio aos contratempos, em meio a tudo que nós enxergamos como sendo percalço, ou seja, o que é capaz de nos atrapalhar na vida, de nos impedir de caminhar na vida. Nós devemos arrancar de nós o medo e nos jogar em Deus. Investir tudo em Deus. A nossa saída e a nossa entrada. O nosso pé além da nossa casa. A nossa alma. Os nossos negócios. É colocarmos tudo diante de Deus. É investirmos a nossa vida integralmente em Deus. Mas por quê? Devemos investir em Deus, e não nos nossos recursos, e não na nossa capacidade, considerando a nossa existencialidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque Deus não dorme nunca. É o que destaca o verso 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus, o nosso Deus é um Deus insone, acordado acima do sol e da lua, tanto faz dia ou noite. Por que eu devo investir em Deus? Por que você deve investir em Deus? Por que você deve confiar em Deus? Por que nós devemos confiar em Deus? Porque Deus é quem nos guarda o tempo todo. Deus é quem está acordado o tempo todo. É a ideia de alguém que não cochila. Vocês sabem que as grandes fortalezas da antiguidade possuíam torres. E no alto destas torres ficava um homem conhecido como atalaia, cujo papel era anunciar a cidade, ou alertar a cidade, quando surgia uma ameaça fora dos seus portões. E esse às vezes cochilava. Há relatos e mais relatos de atalaias que cochilaram, que vacilaram, e a cidade foi tomada porque não foi avisada. O que está na mente do salmista é que Deus é esse atalaia que não dorme, é insone. Eu devo confiar em Deus, você deve confiar em Deus, porque Deus não dorme, Deus está acordado o tempo todo. Quando a gente dorme, Deus está acordado do nosso lado. Às vezes a gente fecha os olhos, dependendo do lugar onde a gente está, com medo.
Às vezes a gente vive dobrando a nossa atenção, com medo de vacilarmos, de sermos apanhados. Por isso que nós não devemos confiar em nós. Porque nós cochilamos, nós vacilamos, Deus não. Sabe por que eu e você nós devemos investir tudo em Deus? Porque em primeiro lugar, Deus não dorme. Confie em Deus, continue caminhando, deite, durma em paz, porque o Deus que te guarda não dorme. Feche a porta da sua casa, saia do seu carro, entre no seu carro, transite pelas estradas da vida. Não se preocupe com as suas emoções em função dos relacionamentos que você estabelece, tendo em vista que você pode em algum momento cochilar, ou seja, cometer um erro e ser machucado ou machucada. Tem muita gente que não se relaciona, que não se envolve, que não se doa, que não se entrega emocionalmente, porque tem medo de errar e ser machucado ou machucada. E nós temos que viver não apoiando em nós temos que nos jogar na vida, confiando em Deus, porque antes de nos jogar na vida, nós já nos jogamos em Deus. E Deus nos guarda, porque Deus não dorme. Segunda razão, porque devemos buscar cuidado, ajuda, socorro em Deus. Porque nós devemos investir em Deus. É porque Deus é um Deus próximo. É o que destaca o verso 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Sombra à tua direita. Deus conosco, Deus Emanuel. É o Deus conosco, é o Deus que está próximo, é a nossa sombra. Não tem como nós arrancarmos a nossa sombra de nós. Às vezes a gente não consegue ver a nossa sombra refletida, mas ela está lá, do nosso lado. A ideia do Salmo 121 é de alguém que está ao nosso lado o tempo todo, mesmo nós não tendo-nos condições, visivelmente falando, de enxergar. É igual a sombra, que muitas vezes a gente não enxerga, mas ela está lá, ela nos acompanha. Às vezes a gente não consegue enxergar a providência de Deus, mas ela está nos acompanhando. Às vezes a gente não consegue enxergar o agir de Deus, mas Deus está agindo. Às vezes a gente não consegue enxergar a mão de Deus guardando-nos, mas a mão de Deus está nos guardando. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos, sentimentalmente falando, de Deus. Imaginamos que Deus não está conosco, mas Deus está. Deus está. A gente precisa confiar. Essa mensagem do Salmo 121, confiança demasiada em Deus, é o nosso socorro. Socorro esse que muitas vezes a nossa visão não consegue captar, mas que está diante de nós o tempo todo. É o livramento que você não conseguiu ver, mas que aconteceu. É o sustento que chegou diante de você, por meio da providência de Deus, mas você está tão voltado a você e às coisas do mundo, que você não percebeu que foi Deus e que é Deus. A terceira razão, porque Deus controla o cosmos. A terceira razão, porque devemos confiar em Deus, buscar socorro em Deus, investir em Deus, nos jogar em Deus, é porque Deus controla o cosmos. Interferência na minha existência, na minha vida. Deus é quem tem o poder de interferir na minha existência, na minha existencialidade, no meu caminhar, na minha alma, nos meus empreendimentos, nas minhas atitudes. O Deus que controla o cosmos é o Deus que controla a minha existência e a sua existência. São os versos 2 e 6. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem fez o céu e a terra. Verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. As referências cósmicas não podem nos ferir sol, lua. O cosmos está nas mãos de Deus. Não há nada nesse universo que não esteja nas mãos ou na mão de Deus. Sabe por que eu e você nós devemos investir em Deus? Nós devemos nos jogar em Deus.
nós devemos confiar em Deus, nós devemos pedir socorro unicamente ao que não existe aqui, materialmente falando, ao que nós não podemos encontrar aqui, melhor dizendo, mas que nós podemos encontrar no alto ou em Deus, é porque Deus é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso. Confiar em Deus, ante as dificuldades, ante os contratempos, reconhecendo, portanto, ante a tudo isso, que temos uma impotencialidade enorme, muitas vezes para resolvermos os nossos problemas, e que é, portanto, impossível, melhor dizendo, resolvermos sem Deus. O meu Deus, o seu Deus, é maior do que os montes. Quando eu enxergo um monte, uma dificuldade, um contratempo, eu tenho que enxergar algo pequeno diante de mim, já que eu ando com algo maior. Isto é Deus, já que foi Deus quem fez todas as coisas, que criou tudo. A última questão que esse salmo nos ensina ou nos traz é: mas por quê? Mas por quê devemos confiar em Deus? Por ser Deus, tudo isso que nós já explicitamos. E por conseguinte, nós devemos entender como, sendo-nos cônscios de que Deus é tudo isto, que o Salmo 121 ressalta, conseguir isto. Como nós podemos conseguir essa confiança, ou obter essa confiança, essa certeza? Como? Em primeiro lugar, olhando-nos na direção certa. É o que destaca o verso 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós devemos olhar para a direção certa. Nós devemos enxergar o Deus que está acima dos montes. Às vezes a gente passa a focar a nossa visão em coisas pequenas demais, ou no que não pode trazer a nós conforto e segurança. Você precisa, eu preciso, nós precisamos focar em Deus. Elevar os nossos olhos, a nossa esperança na direção do céu. Não é abaixo dos montes, é acima dos montes. Não é focar nas coisas dessa vida, mas no que está acima de tudo que faz parte dessa vida. No socorro iminente, transcendente, proeminente. A gente precisa, em nome de Jesus, focar na direção certa, olhar, apesar do que passar a acontecer conosco, sempre na direção de Deus. Não desviarmos o nosso olhar, a nossa visão, em meio às dificuldades. Olharmos sempre, 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 sempre para o Criador dos céus e da terra. Em segundo lugar, nós podemos obter isto, essa confiança, tendo-nos o sentimento certo no coração. Verso 2, o meu socorro vem do Senhor. Primeiro, olhar na direção certa. Segundo, tendo o sentimento certo no nosso coração. É termos convicção, certeza, que o nosso socorro vem de Deus. Que a solução tem a ver unicamente com a ação de Deus em nossa vida.
Às vezes nós tentamos resolver do nosso jeito, da nossa forma. Às vezes a gente acha que é a nossa condição econômica, que é a nossa condição intelectual, que é a nossa condição social, que tem o poder de resolver as questões negativas que possam surgir em nossa vida, e não é. Se eu e você, se nós desejamos obter socorro que vem do alto, a gente precisa ter o sentimento certo no nosso coração. É convicção, é certeza de que Deus pode resolver as nossas questões, de que a melhor resposta, apesar do fel existencial que passa a nos envolver, apesar dos nãos humanos, apesar das improbabilidades oriundas da lógica humana, que a melhor resposta vem de Deus. Todos podem dizer não, mas nós não podemos nos curvar se tivermos com o sentimento certo em nosso coração. O meu socorro, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em terceiro lugar, podemos obter essa confiança, essa certeza, entendendo-nos o tempo de Deus. É o que destaca o verso 8, o Senhor guardará a tua vida e a tua entrada desde agora e para sempre. Qual é o tempo de Deus para mim e para você? Diz o verso 8, desde agora e para sempre. Agora e para sempre. É uma existencialidade radical, restrita à fé, à confiança que o nosso socorro vem unicamente de Deus. Não é existencialidade segundo Vinícius de Moraes, eterno quanto dure, porque dura para sempre. É um socorro que nos envolve o tempo todo, agora e para sempre. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender, considerando-nos a mensagem desta poesia do Salmo 121, que enquanto caminharmos na existência, nós vamos precisar de socorro. Não socorro que vem dos homens, mas o socorro que vem de Deus. De Deus, o nosso guarda, o nosso protetor. Eu quero convidar o pessoal do louvor para cantar mais uma vez o cântico Se o Sol se Pôr. Em seguida nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo.